Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Universo Seta. Eu chamo-me Sabina Sambemba, sou fisioterapeuta e pós-graduada em Higiene e Segurança no Trabalho. Hoje iremos falar sobre um tema muito pertinente para a área da fisioterapia, que é a educação e formação em fisioterapia. E para falar sobre este tema, nós temos aqui o Dr. Alfredo Damião, que é vice-reitor da Universidade Metodista de Angola. Para poderem conhecer um pouco mais ele vai se apresentar, vai dizer a sua atuação na mesma universidade, como começou o seu percurso como fisioterapeuta, que também é uma novidade que se calhar para muitos de vocês, e o mesmo vai poder explicar melhor. Doutor Damião, seja muito bem-vindo ao Universo Seta. Muito obrigado, Sabina. Pode se apresentar ao nosso público, dizer como começou esse percurso e como chegou até a vice-reitor da Universidade Metodista de Angola. Muito obrigado, Sabina, e obrigado também aos que nos acompanham pelo Universidade. Uhum. Sou Damião Miranda Ngonga Alfredo e atualmente eu assumo o cargo de vice-reitor para a área acadêmica na Universidade Metodista de Angola. Em relação ao meu percurso acadêmico, sim, tem uma história muito caricata, porque eu nunca gostei de medicina, nunca gostei de enfermagem. Uhum. Nunca gostei porque eu não gostava de dar injeção e ver a quem é injetada uma injeção. Então, para mim, nunca veio na cabeça de fazer um curso, por exemplo, de saúde. Imagino. E como éramos adolescentes, os adolescentes tendem a assistir muita novela. Uhum. Foi assim que, numa novela dessas, uma atriz, que era para nós muito importante, enquanto telespectadores, teve um acidente de aviação e quem ajudou a recuperar foi um fisioterapeuta. Muito bom. Então, ali fiquei sabendo que, além do médico e do enfermeiro, existem outros entes envolvidos no processo de recuperação de pacientes, Certo. e um deles é fisioterapeuta. Então, daquele dia em diante, eu fiquei apaixonado pela profissão. Muito bom. Foi aí então que, em 2012, entrei para a Universidade de Angola para poder fazer o curso de Metodista de Angola, para poder fazer o curso de graduação, no caso, o curso de licenciatura em fisioterapia, que na altura era reabilitação física e psicossocial. Desculpa, isso em que ano, doutor? Isso em 2012. 2012, Isso. ok, muito bom. Então, depois o curso passa para a fisioterapia, propriamente dita, mas eu vinha com aquela paixão anterior. Certo. Passados 4 anos, eu concorro para a formação no exterior, de fazer o mestrado, mas nisso, em 2016, fui contratado como docente, assistente estagiário, na universidade, após ter terminado o curso. Certo. Então, enveredei para a docência universitária e dali. E foi então que depois fiz o mestrado, e ao longo do mestrado houve uma transição para o doutoramento. Muito bom. E concluído o doutoramento, regressei no país para servir. Lá em 2021, assumi o cargo de diretor do curso de fisioterapia, também na Universidade de Angola. Em 2022, decano da faculdade de Ciência da Saúde. E em 2023, assumi o cargo de vice-reitor para a área acadêmica na mesma universidade. Um percurso brilhante, brilhante mesmo. Doutor, conta-nos, na altura em que fez a fisioterapia, eu lembro que quando eu fiz a fisioterapia, o curso de fisioterapia, eu terminei em 2017. Entrei em 2017, terminei por aí 2023. Sim, 2023. E nesse momento eu sou a número 150 e alguma coisa. Já não lembro porque eu deixei praticamente a carteira de lado por conta da minha profissão atualmente. Mas nota-se, na altura eu notei que haviam poucos fisioterapeutas. Então a curiosidade que fica na altura em que o doutor entrou para esta área, já havia muitos fisioterapeutas? Não, na altura haviam poucos ainda no mercado de trabalho, e até porque, para ter uma ideia, os supervisores de estágio eram ainda técnicos médios. Certo.
Então, eu ainda tive em muitos locais de estágio, técnicos médios e poucos licenciados a fazer o acompanhamento do estágio nos hospitais. Uhum. Então, na altura, nós tínhamos ainda um número muito reduzido e que não atendia ainda as expectativas, né, na altura Certo. da demanda que o país apresentava. Oh, muito bom, muito bom. E na altura, o doutor também já fazia parte da Associação dos Fisioterapeutas. Logo que terminou, como é que foi essa Sim, trajetória? era imperioso fazer Uhum. parte da associação, mas eu só me torno sócio em 2018. Ah, 2018, 2018. 2018 ou 2019, essa semana não me traçou, Uhum. porque não estava ainda totalmente constituída a associação. Ah, ok, muito bom, Sim. muito bom. E falando um pouquinho sobre a formação do doutor, o doutor, além de docente, atua também como fisioterapeuta, como técnico de fisioterapeuta, ou só está ligado à área da docência? Olha, Uhum, a nossa universidade ela tem uma componente uhum, formativa. Ter uma ideia, nós temos uma área onde de manhã é laboratório de recursos fisioterapêuticos, certo. onde, Uhum, onde decorrem as aulas práticas uhum. também. Só para poder fazer perceber o público o que são recursos fisioterapêuticos, porque muitos podem Tá. estar a imaginar, muitos são fisioterapeutas, vão E, perceber, tá. mas tem pessoas que Exato. não são e poderão responder Recursos, os recursos. recursos fisioterapêuticos são todos Uhum, aqueles recursos, aqueles materiais, uhum. instrumentos, equipamentos utilizados para fins de tratamento em fisioterapia. Certo. Uhum, E a partir das 13 horas, aquele uhum, ambiente, aquele é um ambiente clínico mesmo. Nós uhum, atendemos pacientes, então qualquer um que tenha uhum, alguma condição cinético-funcional comprometida pode lá ir, a depender uhum. da condição clínica, e então nós fazemos acompanhamento. Portanto, além da sala de aula, eu tenho aquele ambiente como um ambiente clínico também. Certo, muito bom, muito bom. Então, ali também recebo pacientes ou Recebe, só recebe paciente, recebo recebe pacientes? Oh, pacientes. muito bom. Doutor, sendo o doutor eh, o vice-reitor da Universidade Metodista, acredito que é a pessoa dotada para poder explicar melhor como é que funciona a estruturação da formação em fisioterapia, tanto a parte de lecionar as aulas como a parte técnica. Como é que o doutor olha para o ensino em fisioterapia? Olha, Uhum, Sabina, a construção do currículo em fisioterapia, certo. ele obedece a três ciclos importantes. Uhum, O primeiro ciclo é o ciclo básico, que é aquele ciclo introdutório, uhum, lá do primeiro ano, segundo ano, mais ou menos, onde o estudante aprende os aspectos básicos, conceituais, uhum, para o ciclo seguinte. E aí estão envolvidas as disciplinas, por exemplo, de anatomia, certo. fisiologia, Uhum, cinesiologia, biomecânica, enfim, essas disciplinas que dão algum suporte para que o o estudante. estudante Uhum, vá para a próxima fase. certo. Então, este é o ciclo básico, o ciclo introdutório, Uhum, o ciclo de ambientação, o ciclo onde o estudante tem essencialmente maior componente teórica uhum, ou teórico-prática do que o ciclo seguinte. uhum, O segundo ciclo seria o ciclo clínico, certo. onde o estudante eh, já tem disciplinas um pouquinho mais técnicas. Uhum, Por exemplo, fisioterapia neuropediátrica, né? Fisioterapia endócrino-metabólica, certo. fisioterapia em ginecologia obstetrícia, por exemplo, Uhum, fisioterapia em cardiologia. Então, já certo. são disciplinas um pouquinho mais, Mais prático. mais técnicas e, em algumas vezes, se não na maioria das vezes, essas disciplinas elas podem ser Uhum, aprendidas em ambiente clínico, em hospitais, certo. no sentido do estudante ter já contacto prévio com o ambiente clínico. Então, Uhum, esse é o ciclo clínico. Depois temos o terceiro ciclo, que é o ciclo do estágio.
Certo. onde depois do período do ciclo básico e ciclo clínico, o estudante então é encaminhado para o hospital para poder tratar mesmo o paciente. Para poder ter a integração Exatamente. do O conhecimento conhecimento que teórico teve para a prática. já com pacientes mesmo. Exatamente. Ali é paciente. No nosso caso, na nossa universidade, por exemplo, este último estágio ela acontece no quarto ano. Então, o estudante vai para o estágio durante o ano todo. Então, ele só tem estágio naquele ano. No sentido de garantir que o estudante desenvolva toda componente mais voltada mais ao ambiente profissional para agregar competências que lhe são devidas. Okay. Doutor Damião, na sua visão, quais são as competências que não podem faltar em um fisioterapeuta? Olha, das competências que não podem faltar no fisioterapeuta, eu costumo olhar para pelo menos 4 competências importantes. A primeira delas está relacionada à competência clínica, certo. Técnica e clínica. E na componente técnica e clínica, eu diria, o fisioterapeuta tem de saber avaliar bem. Certo. Isso. Então, ela tem que saber fazer uma ótima avaliação, uma ótima interpretação dos laudos que recebe, fala o raio-x e outros tipos de exames. O fisioterapeuta deve, acima de tudo, construir um ótimo programa de tratamento. Certo. Portanto, se ele não avalia bem, ele não trata bem. De fato. Isso. Então, a componente técnica. A outra componente está muito relacionada com a componente de gestão e comunicação. E quando eu falo em comunicação, eu não falo apenas da comunicação verbalizada. Certo. Eu falo essencialmente de processos. O fisioterapeuta, e essa é uma dificuldade de muitos profissionais, não terem alguma dificuldade em registrar os processos. Os processos, certo. O fisioterapeuta deve ter essa componente, deve ter essa competência de comunicar com documentos. Como é que como avaliou, como foram as condutas de tratamento, de tal modo que o profissional que vem a substituí-lo, ele consiga por si só se comunicar com o documento. Certo. Então, através daquilo que é escrito, através daquilo que é registrado, ter capacidade para podermos nos comunicar através daquele documento. Sim. Então, esta é uma segunda componente. A terceira competência que acho ser muito importante é a componente pedagógica ou de ensino. Certo. O fisioterapeuta deve ensinar o paciente. Então, o ambiente clínico não é o único ambiente para tratamento e um ambiente de incentivo à recuperação do paciente. Em casa também. Só que se não ensino bem ao paciente, o paciente não executa bem as tarefas que lhe foram orientadas. A última, e não menos importante, está relacionada com a componente ética. Né? A ética. Eu penso que o profissional, o fisioterapeuta, precisa ser competente ao ponto de considerar os princípios éticos, até porque nós nos encontramos numa sociedade multicultural e que esses princípios, e os princípios de cada um dos povos devem ser preservados. Né? Então, a competência voltada à ética, ela é extremamente importante. E aqui também estaremos a falar da questão da confidencialidade das informações dos pacientes e todo um conjunto de princípios que devem ser salvaguardados nessa componente. Portanto, esses são os principais, essas são as competências.
E claro que existem outras, não é? Certo. Dentro da listagem de competências. De competências, sim. E queria destacar aqui, doutor, nós fisioterapeutas estamos considerados nas clínicas, hospitais, como os médicos massagistas. Eu acho que se as pessoas percebessem melhor o que o fisioterapeuta de concreto faz, tendo em conta a sua competência, eu acredito que essa imagem não estaria entre os fisioterapeutas. Sim. Por que é que eu digo isso? Há casos, acho que o doutor já ouviu muito, infelizmente os nossos colegas às vezes falham até no avaliar ou no identificar, às vezes, o verdadeiro diagnóstico. Às vezes nos baseamos simplesmente naquilo que, por exemplo, o médico vai passar, às vezes não. Uma determinada pessoa chega, diz que eu estou com entorse, nem entorse, estou com uma dor no joelho, ou uma dor no tornozelo, excessivamente. Então, eu chego e o fisioterapeuta vê a olho nu, muitas das vezes nem usa, se calhar, as técnicas próprias para poder avaliar, porque nós até temos técnicas para avaliar uma determinada patologia ou doença. Identificamos só assim, é que nós podemos pedir alguns exames complementares, que muitos falham nessa fase de pedir os exames complementares. E no final do dia, nós, em vez de usarmos as técnicas próprias para um determinado tratamento, porque existe tratamento para ou técnicas usadas em uma determinada doença. Então, nós precisamos de saber que técnica eu preciso utilizar, por exemplo, em um entorse do tornozelo. Muitos, às vezes, não sabem, vão pegar, se calhar, fazer só apenas massagem e para por aí. E o paciente vai todos os dias no fisioterapeuta dizer que vou fazer massagem, porque não vê outra coisa além de massagem. Então, como é que podemos quebrar com isso, doutor? Tendo em conta, e como é que podemos incentivar os fisioterapeutas a usarem de concreto aquilo que nós aprendemos nas universidades? Porque nós aprendemos isso tudo, mas só que na hora da prática temos essas irregularidades que muitas das vezes não cumprimos e damos uma imagem errada para os pacientes e como os outros profissionais que não têm o conhecimento devido. E também tem os médicos que muitas das vezes querem prescrever o número de sessões, sabendo que é competência do fisioterapeuta prescrever as sessões que o paciente deve ter. Então, como é que podemos fazer entender os pacientes como os outros profissionais quanto a esse quesito, doutor? Sabina, essa pergunta é muito importante e talvez já tenha ouvido falar. Depois que eu cheguei a Angola, em 2020, comecei uma abordagem que se chama prática baseada em evidências. Certo. E o que é isso? É olharmos para o paciente e entendermos que a decisão clínica para o paciente depende de 3 componentes principais. Certo. A primeira delas está relacionada à experiência do profissional em relação à patologia, à área de conhecimento. Certo. Um segundo elemento está muito relacionado com a preferência do paciente. E aqui na preferência do paciente, já sempre pergunta, calma aí, Daniel, mas o paciente vai dizer qual terapeuta ele prefere? Não é sobre isso que eu falo. Mas por exemplo, um dia desse, o paciente vem para o Damião e lhe é aplicado, por exemplo, uma corrente analgésica. Pode ser TENS. Sim. E o Damião não utilizou a dosagem certa e causou desconforto ao paciente. E o paciente vai para casa com pavor de nunca mais receber corrente elétrica. Certo. Mas num outro momento tem a mesma patologia, só que dessa vez não quer Damião, por exemplo. Ok? E talvez o Damião esteja de folga naquele dia. Certo. Vai para a Sabina. E a Sabina vai usar o quê? O TENS de novo. Certo? Só que o paciente foi embora com pavor de nunca mais ter TENS. Ele diz, não, se for para me aplicar corrente, eu não quero. Ele só não quer porque o terapeuta não usou a dosagem correta, certo. Por exemplo. E a questão é, se queremos promover a analgesia, qual é o outro recurso que podemos utilizar para promover também a analgesia? Certo. Então, a preferência do paciente. O paciente não quer, ele não quer TENS. Então, nós temos que ter capacidade para dizer, bom,
Na condição do paciente, eu posso, por exemplo, utilizar ou termoterapia, ou crioterapia, ou um outro recurso outro curso que também dê essa elétrico. valência. Onde aqui está a questão da preferência do paciente. Um outro elemento importante são as evidências. Certo. E essas evidências elas podem ser evidências internas ou evidências externas. Certo. As evidências internas elas estão muito relacionadas com os exames complementares. O paciente traz uma entorse. Certo. Há alguma ruptura de ligamento? E se há, qual é o grau? Grau 1, grau 2, grau 3, qual o grau? Essa necessidade. Porque isso define igualmente a nossa decisão clínica. De fato. Talvez ele tenha que passar, por enquanto, para um ortopedista e não um fisioterapeuta. Não fisioterapeuta. Percebe? Então, raio-x, tomografia computadorizada e outros exames de imagem ou até de diagnóstico, eles são considerados como sendo evidências internas. Certo. E temos as evidências externas, que eu acho que é o maior desafio para a profissão, que é a questão de, antes de tratar, eu consultar um artigo científico. Tá? Como é que o Brasil trata a entorse? Certo. Como é que os Estados Unidos tratam a entorse? Como é que a China trata a entorse? Então, eu preciso ler, eu preciso buscar artigos, preciso observar a metodologia para poder tomar uma decisão clínica mais certeira. Certo. Quando assim acontece, nós estamos a relacionar, de fato, aquilo que você referiu, que é a teoria e a prática. E porque eu sempre defendo que, para a fisioterapia, nós não precisamos que nosso paciente saia de Angola para o exterior. De fato, não. Se olharmos que os recursos são os mesmos, a anatomia do corpo é a mesma. Isso. A fisiologia é a mesma. Não muda. Então, qual é a necessidade? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que uma comunicação... De fato, não. E o mecanismo mais importante para a comunicação no ambiente clínico e acadêmico, certo. científicos. Não, de fato, doutor. E tendo essa questão dos artigos científicos, ou falando sobre ensino superior e a qualidade, doutor, como o doutor avalia o ensino da fisioterapia em Angola e o que é que o doutor gostaria, se calhar, de melhorar e hoje não consegue implementar cá em Angola, tendo em conta que o doutor já chegou em um nível que consegue, inclusive, sugerir novas propostas de melhorias e tendo em conta também que esteve na Universidade de São Paulo, onde teve maior experiência, inclusive teve uma classificação máxima que levou já para o doutoramento diretamente. Como é que o doutor pode nos explicar relativamente à formação em Angola e que nós poderíamos ter de acordo com a visão do doutor? Bom, o primeiro elemento que deve ser olhado, e o Ministério falo do Ministério do Ensino Superior, já iniciou com este processo, é a harmonização curricular. O que é a harmonização curricular? Certo. A fisioterapia, que era na metodista, ela tem que conversar com a fisioterapia dela na UPRA. Tem que conversar com exatamente isso. Dessa forma, se o estudante sair da metodista por uma transferência para Piaget, ele tem que fazer equivalência. Ele não precisa de muitas equivalências para efeito. E recordo-me que a conversa que já está em curso hoje é justamente a questão de que a harmonização ela seja pelo menos a 70%. Então, 70% do currículo de cada universidade tem que ser harmonizada. Ou harmonizado o currículo. E o 30% é aquela roupagem mais própria para a universidade. Certo. Então, se nós tivermos isso, conseguimos chegar mais próximo do que nós queremos, da excelência acadêmica, isso falo em fisioterapia, mas a nível nacional. Certo. E, para mim, a prática baseada em evidência deve ser uma conversa que tem de ser levada a cabo em todas as academias nacionais e até em hospitais. Então, para mim, esses são os elementos mais importantes
Ok, para a projeção da nossa carreira. ok. E quanto a especializações, doutor, nós temos aqui uma dificuldade grande em especialização em fisioterapia. Quais são os maiores desafios que o doutor vê, né, relativamente à especialização em fisioterapia? Porque eu, Sabina, eu gostaria muito de fazer uma especialização cá em Angola. Cá em Angola não digo muito, mas gostaria muito de fazer uma especialização. E aqui não tem opções. E se eu quiser atuar, por exemplo, uma das áreas que eu quero muito aplicar-me é a fisioterapia aplicada ao trabalho. Gostaria muito, mas infelizmente nós não temos essa componente cá. E se eu quiser atuar, eu terei que fazer um curso complementar Uhum. para poder atuar na Na área. fisioterapia do trabalho, mas não terei a certificação para Uhum. Um atuação. especialista. Então, como é que o doutor vê essa questão? Que melhorias nós podemos ter nesse sentido, nesse setor de especialização? O que é que falta nas universidades que não conseguem implementar as mesmas especializações, tendo em conta que é algo crucial para o fisioterapeuta atuar em uma determinada área, tanto em neurologia, cardiorrespiratória, sensivamente, em todas as outras áreas, porque nós Uhum. sabemos que a fisioterapia está em todas as áreas da saúde ou da medicina. Então, consegue infiltrar-se. E para eu me infiltrar, eu preciso de ter a componente de especialização. Senão, vamos atuar conforme nós atuamos hoje em dia. Eu me inclino mais para a área neurológica, vou fazer cursos complementares da área neurológica para poder atuar nesta mesma área. Bom, Sabina, nós Uhum, estamos num momento extremamente desafiador certo. e como deve saber, eu disse lá no início que durante muito tempo Uhum, nós tínhamos mais técnicos médios do que técnicos superiores. Eu falo uhum, de licenciados. E eu também penso que já estamos numa fase um pouquinho mais avançada, certo. onde só licenciatura não cabe, De facto, e não. porque nós temos observado a construção de um conjunto de estruturas hospitalares Uhum, com grande padrão de exigência, né? uhum, Eu falo da participação do Estado nesse quesito, uhum, e que esses hospitais eles acabarão ou acabam sendo hospitais de especialidades. certo. Já é hora, penso que Uhum, das universidades se organizarem, e nós por acaso temos pensado sim. nesse quesito também, porque a formação de especialistas traz um cunho importante, uma contribuição importante no atendimento clínico hospitalar. Certo. Agora, o desafio é que nós ainda temos poucos profissionais mestres e doutores, tá? E temos ainda poucos especialistas De fato. que podem formar outros especialistas. Certo. Então, eu penso que é um processo, mas é um desafio que é urgente, De né? facto que é. nós Uhum, tenhamos isso. E ao nosso nível, e com essas sugestões uhum, que venham de muitas áreas, uhum. é chegada a hora das universidades começarem a se organizar no sentido de atenderem às necessidades do país, no caso com, Certo. com especialidades, né? Uhum. Então, eu penso que é uma discussão, é um desafio importante e que cabe a todos nós abraçarmos. Sim, de facto. Doutor, e quanto à questão do mestrado, nós sabemos que o doutor é mestre e doutor também, nesse caso, porque tem as duas componentes. Sim. Foi desafiador, de facto, para o doutor. E por que escolher, por exemplo, o exterior e não cá? Aqui havia falta relativamente ao que desejava fazer e como foi esse percurso para chegar até ao mestrado? Pergunta difícil, mas pronto, eu respondo. Olha, Uhum, eu, eu finalizei lá em 2016 uhum, e depois eu atendia um paciente extremamente desafiador, certo. cuja condição clínica era muito desafiante, Uhum, de um lado.
E do outro lado, porque a nossa universidade ela tem o programa de iniciação científica, onde os estudantes de excelência, a Uhum. partir do segundo ano, para os cursos que têm direção de 4 anos, e para o terceiro ano, para os cursos que têm direção de 5 anos, eles são captados para poderem fazer parte de projetos de investigação no sentido Uhum. de incentivá-los ao mundo da pesquisa. E Uhum. assim aconteceu comigo. Eu sou fruto do programa de iniciação científica da Universidade de Metodista de Angola. Uhum. Ora, nesse percurso, eu acabei tendo uma paixão muito grande pela pesquisa. Então, mais do que o ambiente clínico, ganhei paixão pela pesquisa. Certo. E aquilo que eu queria, do ponto de vista de pesquisa e até do ponto de vista de titulação Uhum. acadêmica e todo um know-how sobre investigação, eu não tinha em Angola na altura. Então, nós não tínhamos ainda universidades com mestrados e Uhum. doutoramentos. Ok. Mas havia também uma sede de, primeiro, eu mesmo crescer do ponto de vista Uhum. acadêmico e científico Certo. e voltar para formar. Né? Esse foi um desafio que eu tive a considerar que de 2012 a 2014, a 2016 mais ou Uhum. menos, nós tínhamos principalmente professores brasileiros e portugueses Uhum. dando-nos formação e dando-nos todo esse conhecimento. Certo. Então, ganhei paixão pelo mestrado, mas para universidades no Brasil, primeiro por conta da língua também, Certo, sim, facilita. na Uhum. altura, Uhum. mas porque a maioria dos estudos que nós tínhamos acesso, eles Uhum. estavam voltados ao Brasil. Então, depois que eu fui ao Brasil fazer o mestrado, a ideia era ir fazer o mestrado na Uhum. Universidade de São Paulo, e na Universidade de São Paulo, antes da defesa da tese ou da dissertação, há uma defesa da qualificação, que é como se fosse uma pré-defesa. Mas Certo. ali apresentam-se os resultados parciais do projeto. Uhum. Eu estava trabalhando num projeto que era sobre o efeito da fotobiomodulação, um Uhum. laser, luz, para poder aumentar o desempenho funcional de atletas de handebol, mas também depois voltado ao lado de futebol. Mas era um projeto muito gigantesco. Da, no 15º mês, Uhum. o estudante faz uma qualificação, Certo. que é uma espécie de uma pré-defesa, Uhum. e na Universidade de São Paulo, tu deves apresentar diria, resultados parciais dessa pesquisa. Uhum. E essa pesquisa ela estava voltada aos efeitos da fotobiomodulação, com Uhum. laser de baixa intensidade, Certo. ou LED, para Uhum. poder aumentar o desempenho atlético de atletas de handebol e também de futebol. Uhum. E dada a magnitude do projeto e pelo percurso que já fui fazendo ao longo do Do mestrado, mestrado, certo. ao longo do mestrado, eu já estou envolvido na escrita de um capítulo de livro para a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumática Ortopédica, que é a Muito Abrafito. bom, muito bom. Uhum. Também já estava nessa fase a escrever um artigo em colaboração com uma colega de mestrado também. Uhum. Então, essas componentes todas, e porque já eu tinha um antecedente de atuação docente, Certo. foram avaliados pela comissão avaliadora, que decidiu então transitar-me para o doutoramento diretamente. E no sentido de eu dar continuidade ao projeto, porque o mestrado eram apenas 2 anos, Uhum. só que o projeto era tão grande que eu tinha que concluí-lo. E a banca queria muito que eu concluísse o projeto. Uhum. Então, passei isso no final de 2018, não,
2019. Ah, 2019, Isso ok. foi 2019. Hum? Só que depois surge a Covid. Então, Sim. depois que eu passo para o doutoramento direto, surge a Covid. Já Covid. Então, eu deixei de pesquisar, porque eu tenho que ter atleta, só que havia a questão do distanciamento social, então não podíamos ter contato Sim. com atletas ou com pacientes. Então, eu tive que pensar num outro projeto para concluir o doutoramento. Oh. Foi então que pensei num aplicativo que pudesse estimar a dosagem de ultrassom terapêutico em tecidos humanos. Isso para, olha agora, músculo e tecido adiposo. Oh, muito bom. E também Esse avaliamos... aplicativo ainda funcionou? Sim, esse aplicativo é funcional. Então, muito bom. ele é parte da minha tese do doutoramento. Muito bom. E, paralelamente a esse projeto, havia e isso até agora, e nós falaremos sobre isso também no congresso. Interessante. Havia uma dúvida não, uma afirmação internacional de que o ultrassom contínuo é ser mais do que o ultrassom pulsado. Tá? E que em fases agudas nós utilizamos ultrassom contínuo e em fase crônica. Na fase aguda, ultrassom pulsado, e na fase crônica, ultrassom contínuo. Havia essa ideia na cabeça das pessoas. E usando tecidos simulados de tecido adiposo e músculo, nós verificamos que tanto o ultrassom contínuo quanto o ultrassom pulsado, eles aquecem da mesma forma. Então, estes dois projetos fizeram parte da minha tese de doutoramento, para considerar que os outros projetos eles foram transformados depois, os dados preliminares foram transformados depois em artigos científicos. Então, eu já tive um conjunto de requisitos que me pudessem tomar como terminado o doutoramento e, obviamente, eu tinha de fazer mais disciplinas para o doutoramento, ali fala-se de créditos, não é? Então tive que acrescentar créditos para poder completar a carga horária do doutoramento. E aí, então, em dezembro de 2020, eu concluí o doutoramento. Ok. Doutor, achei interessante a questão do aplicativo. Qual é esse aplicativo? Ele chama-se DAST. DAST? Isso. DAST, dosagem de ultrassom terapêutico. Oh, muito bom. Nós encontramos no Google. Ainda não, porque como foi desenvolvido na Universidade de São Paulo, então é de tutela da Universidade de São Paulo. Quando lançar? Até hoje? Até hoje. Muito tempo. Então, e porque nós tivemos outros desafios que estão voltados à implementação de outras variáveis que deveriam ser incluídas no aplicativo. Talvez isso esteja a deixá-lo um pouquinho mais demorado para se tornar público. Muito bom. E o doutor não pensou em poder criar este mesmo aplicativo partindo daqui da Angola? Ou um aplicativo do gênero, ou outros aplicativos complementares? Porque é interessante, nós precisamos de coisas que nos facilitem. Na verdade, para o ultrassom terapêutico, nós já não criamos, mas nós criamos um aplicativo recente que estará ao dispor do público daqui a pouco. Acho que vamos arranjar. Ao longo desse tempo, o meu grupo de pesquisa, né, coordenado por mim, queríamos saber se diferentes fases do ciclo menstrual têm influência na percepção da corrente elétrica nervosa transcutânea que eu tenho. É uma corrente que nós utilizamos para reduzir dor. Então, só que o ciclo menstrual é complexo. Nós temos a fase de sangramento, né? Então, a fase folicular, a fase ovulatória e a fase... Agora esqueci a outra. Não, a fase lútea. Então, fase ovulatória, fase folicular,
e a fazer luta. Certo. Como nós queríamos recrutar mulheres, nós queríamos conhecer, fazer testes nessas diferentes fases do ciclo menstrual. E as mulheres não conseguiam nos dizer, os aplicativos que existem hoje apenas dão previsão de quando inicia o próximo ciclo menstrual. Sim. E quando possivelmente está no período fértil ou não. Mas ele não diz que nesse momento se encontra, por exemplo, na fase lútea, nesse momento encontra-se na fase folicular ou na fase ovulatória. Então nós queríamos trazer um aplicativo com essa natureza. Certo. E, claro, nós conseguimos construir o Kibaba, que daqui a pouco será Kibaba. Oh, muito bom. Eu sei. Que daqui a pouco será disponível para o público. Já levamos ele para o Fórum Internacional de Fisioterapia? Não, Inteligência Artificial. Inteligência Artificial? E Oh, foi um evento organizado pela Embaixada dos Estados Unidos a Angola. E também na conferência do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Oh, muito bom. Então, temos esse aplicativo e virão outros, obviamente. Né? Será lançado quando ainda não tem uma data? Ainda não temos uma data. A provavelmente deve ser o próximo ano. Não, é provável que ainda nesse ano nós o temos. Bem, doutor, esperamos nós, com o Universidade, essa parte também, desse mesmo lançamento e poder publicitar para que as pessoas tenham maior conhecimento do mesmo aplicativo. E termos também um dia bem específico, falei com a minha equipa, para nós termos um dia bem específico para falarmos desse aplicativo muito interessante para o desenvolvimento da saúde em Angola. Exatamente. Então, nós vamos reservar realmente um dia para falarmos só sobre isso. Mas dando continuidade, doutor, falando um pouquinho dos desafios que tem enfrentado cá em Angola, acredito que o doutor tem enfrentado muitos desafios. Me refiro mais na área da fisioterapia, né? Porque é a área da saúde que ainda é muito ignorada está em Angola, né? Isso é visível. Já está a ter um espaço pelo facto de termos muitos fisioterapeutas e inclusive até no mercado do trabalho, isso nas unidades hospitalares, já encontramos fisioterapeutas ou instituições a instalarem ou a construírem instalações próprias para a fisioterapia, pelo facto de verem a necessidade de ter fisioterapia em unidades hospitalares. Mas quanto à formação, doutor, quais são os maiores desafios que o doutor tem enfrentado relativamente à posição do fisioterapeuta no mercado? Porque depois de sair da área acadêmica, tem um grande desafio a percorrer neste mesmo percurso. Então, quais são os maiores desafios que o doutor tem visto dos seus estudantes ou alunos que acabam se licenciando em fisioterapia? Olha, acabas de levantar uma questão muito importante e ela está muito relacionada com uma das que fez, que é olharmos, por exemplo, fazemos com que as pessoas deixem de olhar a fisioterapia como sendo massagem apenas, né? Certo. Bom, isso primeiro está voltado para nós enquanto profissionais mesmo. Certo. Entender que, por exemplo, se um paciente tem um AVC, por exemplo, um acidente vascular cerebral, e está na fase flácida, eu não devo usar massagem. Vou usar massagem para quê? Por exemplo. Não vai fortalecer. Porque a minha conversa é com o córtex motor. E é justamente com o córtex motor que eu preciso voltar a estimular para dizer, olha, há um hemicorpo que está lesionado e que eu preciso que volte a acionar músculos que deem função ao corpo. Certo. De um lado. Então, os desafios eles estão muito voltados também ao conhecimento que o próprio estudante traz para a área profissional. Certo. Um outro elemento está na aceitação de outros profissionais. Esse é um facto, de fato. As limitações. Um dos desafios que nós enfrentamos são as limitações, o respeito à profissão. Se nós temos uma equipe multidisciplinar ou multiprofissional não unidade hospitalar, nós precisamos saber qual é o papel do fisioterapeuta dentro da equipe, qual é o papel do ortopedista, qual é o papel do fisiatra. Assim, um pouquinho de tudo isso. E isso faz com que ninguém seja inferior a ninguém. Porque o que nós vemos hoje é que
há profissões que desmerecem outras. Uhum. Eu sempre penso que o médico não pode dizer ao paciente quantas sessões de fisioterapia Deve fazer. deve o paciente fazer. Certo. Nem o fisioterapeuta dizer ao médico o que ele deve fazer. Ambos podem ter uma conversa sugestiva. Eu sugiro que. Então, esse é um elemento importante. Sem desprimor a outras profissões, nós já recebemos casos em que o paciente vem no nosso consultório depois de 3 meses passar a cirurgia. Por exemplo, uma cirurgia, um paciente que tenha tido um acidente de aviação, fratura, por exemplo, o fêmur, e é colocada uma haste intramedular, né, por cirurgia, e lhe serem orientados, por exemplo, a comparecer na fisioterapia somente depois de 3 meses. Quando os estudos mostram que a fisioterapia deve iniciar 24 horas após a cirurgia. Percebes? Ou seja, nós temos um paciente que deveria recuperar a função, assim, no estalar de dedos, Certo. perde a função porque foi orientado a ficar por enquanto de pausa em casa e depois voltar para a fisioterapia. Certo. E quando ele vai para a fisioterapeuta, nós já não conseguimos recuperar a função do exatamente. músculo. Sim. Então, então são esses os desafios que nós ainda enfrentamos. Sim, é certo, doutor. Nós, às vezes, nos esquecemos, até nós próprios fisioterapeutas, que nós devolvemos a função do músculo para o paciente. Porque nós trabalhamos na disfunção. Exatamente. Quer dizer, não é como é que eu posso explicar? Não é chegar a um paciente e eu nem sabia, por isso que aí a importância de nós seguirmos as competências que o doutor referiu, porque quando nós não seguimos as competências, automaticamente nós acabamos negligenciando uma delas e quebramos o recuperamento do paciente, porque nós ferimos uma determinada etapa. Isso. Então, acredito que é aí que se destaca pela questão de nós termos pacientes a chegarem no nosso bloco, na nossa área. Nosso consultório. Sim, mas tem como resolver isso, resultados Sabina? efetivos. Tem como resolver isso. Doutor. Prática baseada em evidência. Certo. O artigo que o fisioterapeuta lê é o mesmo que o ortopedista lê. Não tem como. Então, nós podemos conversar. E a conversa está relacionada à evidência científica. Certo, então, doutor. E é uma grande dificuldade em, por exemplo, eu sair da área da formação de fisioterapia e poder aplicar. O doutor tem visto uma grande diferença nesse sentido. Por exemplo, eu saí da universidade, tive uma amplitude de conhecimento e quando tiver que atuar, será que há alguma dificuldade nesse sentido, a transição? Porque o estágio muitas das vezes não é suficiente para a aplicação, inclusive tem vezes que nós nem vemos todos os casos, às vezes tem aqueles casos em que nós aprendemos, e eu falo muito disso por conta do tema da minha defesa. Eu falei sobre a síndrome de Guillain-Barré. Foi uma patologia que eu encontrei só no período de estágio. Durante o período em que eu estudei, nunca soube sobre a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome que afeta os nervos motores. Então, é algo que nós temos, eu como estudante vi como dificuldade. Então, como é que nós podemos superar essa questão, doutor, para que os estudantes, ao saírem da formação, não terem essas dificuldades em poder integrar o conhecimento com a prática? Porque há esta falta, eu pude ver durante a minha formação que houve essa falta de poder aplicar o que eu aprendi para a prática. Teria que estudar mesmo, poder conhecer, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, uma doença que eu nunca vi na minha vida, e eu por ter visto aquilo na clínica, não, num hospital, na altura eu estava estagiando no Hospital Geral do Luanda, aqui no Camama, e chamou muita atenção como é que a musculatura toda do paciente paralisa e fica inclusive em coma
Então aquilo encantou-me e ao mesmo tempo deixou-me Preocupada. curiosa e preocupada. Sim. Como é que isso funciona? Então eu vi essa necessidade de nós conhecermos, claro que não vamos conhecer todas, mas nós termos as principais doenças e podermos aplicar de forma devida e adequada no mercado de trabalho, o conhecimento que nós obtemos. Sabina, eu não sei se eu vou dar uma informação Uhum. triste ou alegre. Enfim, vamos perceber as duas. A informação é que a universidade ela não ensina tudo. Certo. Não Uhum. ensina tudo. É impossível, Uhum. nos 4, 5 anos, teres tudo o que deverias encontrar na prática clínica. Uhum. E porque nós, enquanto fisioterapeutas, entendemos que a fisioterapia não é uma receita de bolos. Certo. E cada caso é um caso, cada caso tem a sua complexidade. Algumas vezes até nós aprendemos sobre a patologia, Uhum. mas num nível mais tranquilo. Uhum. E encontramos então depois um nível mais severo, né? No ambiente hospitalar. Uhum. A minha a minha contribuição nesse aspecto é que nós temos de ler todos os dias. Certo. Nós temos. Atualizar-se. Nós temos de nos atualizar. Não basta, por exemplo, termos um paciente usar a mesma técnica em todos os pacientes que têm entorse. Um recurso pode não funcionar pode funcionar com um paciente, não funcionar com outros. Certo. Nós mesmos já temos estado o nosso grupo de pesquisa já tem estado a investigar um pouco mais, e talvez a gente fale um pouco sobre isso no congresso também, a questão da utilização da termoterapia e a crioterapia para analgesia. Quando utilizar crioterapia e quando utilizar termoterapia. Em lesões agudas eu uso crio, por exemplo, terapia. Mas o que é lesão aguda e em qual momento dessa lesão aguda nós temos de utilizar a crioterapia? Né? Então, esses aspectos relacionados à atualização de conhecimento é importante. Certo. Para todos os profissionais de fisioterapia e de outras áreas de conhecimento. Uhum. E, doutor, como é que nós podemos preparar melhor os futuros profissionais para as nossas exigências como tecnologia e a digitalização e as teleconsultas? Nós estamos ou seja, a sociedade está cada vez mais a evoluir, né? Estamos aí para a área digital. E como é que nós podemos preparar? Qual é o papel da universidade na vida desses mesmos fisioterapeutas com a tecnologia e como a universidade tem ajudado nesse sentido e para poder promover uma formação com maior qualidade e inovadora? Bom, nós estamos hoje, tal como eu disseste, num ambiente bem mais digital. Uhum. E o acesso às plataformas digitais Certo. hoje são conversa de todas as áreas de conhecimento. Hoje já se fala de robótica em fisioterapia e em área de saúde e até olhar mesmo para os nossos hospitais que já se encontram a ser equipados com esses elementos um pouquinho mais modernos. A própria telemedicina, né? Então, nós, enquanto universidade, temos que trazer essa realidade para o ensino universitário, o ensino superior mesmo. Daí que, por exemplo, eu comentei para você sobre um aplicativo que mensura ou estima a dosagem do ultrassom terapêutico, um aplicativo que determina as fases do ciclo menstrual, viram depois outros aplicativos para avaliar determinada condição patológica, enfim. Então, esse já é um momento onde começamos a emergir no ambiente digital. E é importante que as universidades tragam isso para os ambientes acadêmicos mesmo. Okay, com pesquisas e outras inovações tecnológicas. Que bom, doutor.
E, doutor, como é que o doutor imagina a fisioterapia daqui a 10, 20 anos? E incluindo também essa questão da tecnologia, né? Porque nós daqui nós vamos virar todos robôs, porque tudo está a ser digital, tudo, inclusive agora temos chat GPT que faz tudo. Né? E ou perder emprego. Será que a tecnologia pode vir substituir um fisioterapeuta? Nós sabemos que a nossa maior arma é a mão. Será que um robô pode chegar a vir fazer melhor aquilo que um fisioterapeuta humano pode fazer? Quais são os desafios que nós podemos enfrentar com essa tecnologia e como o doutor pode imaginar daqui a uns 10, 20 anos a fisioterapia? Bom, as tecnologias, elas, antes de mais, elas precisam respeitar as realidades socioculturais. Certo. E, ao respeitar as realidades socioculturais, transformar todo o ambiente de tratamento como sendo digital ou robotizado, acho ser um desafio, por enquanto, impossível. Obviamente, Certo. eu sonho com uma fisioterapia um pouquinho mais avançada, mas do ponto de vista de evolução de raciocínio clínico dos profissionais. E, obviamente, com o auxílio das tecnologias, nós teremos decisões clínicas mais acertadas. Certo. A ideia das ciências da saúde, eu gosto de falar sobre isso, é garantir um melhor recurso de diagnóstico ou de tratamento que vai permitir uma recuperação precoce do paciente. Então, vai tornar célere o processo de recuperação do paciente. Ao tornar célere o processo de recuperação do paciente, temos uma redução de custo dos pacientes à saúde. Então, se o paciente tinha que gastar dinheiro de táxi para 3 meses, que ele gaste só para uma semana. Se ele tinha que, sei lá, usar outros recursos todos para serem capitalizados ou direcionados para a saúde, que seja apenas parte dele. Mas isso está relacionado com a forma como nós veremos a evolução tecnológica pensada nesse sentido. Certo. Pensada na redução de custos e na melhoria da qualidade de vida do paciente, que é o elemento final mais importante, diríamos. Então, eu sonho com uma fisioterapia mais assente, com pés mais assentes, com profissionais mais competentes, com profissionais que pensam de forma humanizada, que olham para todos os ambientes socioculturais, que tratam de igual modo, apesar das diferenças culturais, o indivíduo do Kwanzaa Norte, o indivíduo do Bengo, o indivíduo do Ige, enfim, mas que o produto final seja a melhoria da qualidade de vida desse indivíduo. Muito bom, doutor. Falando sobre a formação e educação em fisioterapia, nós estamos diante do Congresso Internacional de Fisioterapia em Angola, CIFA, ou seja, o primeiro CIFA, o primeiro Congresso Internacional de Fisioterapia em Angola. Acredito que é um marco histórico para Angola, porque nunca houve um congresso igual e vai acontecer de 20 a 22 será workshops. Para quem estiver interessado em fazer algum curso relativamente à fisioterapia, é só ir no site do CIFA e vai encontrar os cursos disponíveis. E de 23 a 25 teremos o congresso, onde teremos palestrantes internacionais. É um evento que poderá, ou os fisioterapeutas, como outros profissionais de saúde, poderão fazer networking, que é algo que é muito essencial hoje em dia nós fazermos para podermos crescer tanto profissionalmente, em termos de conhecimento, poder partilhar com outras pessoas o nosso conhecimento. Então, é um evento muito interessante e eu acho que vem marcar a história da fisioterapia em Angola. Doutor, fala-nos um pouquinho sobre este congresso. Sabemos que o doutor
fará parte do grupo de palestrantes do mesmo congresso. E como é que o doutor vê este mesmo congresso, estando principalmente na área de formação? Porque é algo que nunca aconteceu em Angola. Vai ser a primeira vez em Angola que vai se realizar um congresso internacional ligado à fisioterapia, doutor. Como é que o doutor vê este congresso? Olha, o Congresso Internacional de Fisioterapia é um indicador de que a fisioterapia tem uma nova roupagem em Angola. Certo. E estamos todos expectantes para que esse dia chegue. De facto, falta bem pouco. Falta muito pouco. Bem pouco e que mesmo. possamos todos fazer a festa da profissão e da ciência. Certo. Porque é de todo um ambiente de partilha de conhecimento científico, de partilha de inovações em fisioterapia. É esse ambiente onde nós aproveitamos, diria, olhar de forma diferenciada aquilo que nós fazíamos mal e fazer melhor. Certo. É ali também onde novos estudos são apresentados. É nesse ambiente onde aqueles que mais conhecimento têm partilham com aqueles que menos têm. Então, é uma festa, na verdade, uma festa para a fisioterapia em Angola. E, doutor, e o que o doutor pode considerar como maior contribuição deste mesmo congresso? Porque nós sabemos que quando as pessoas vêm para um congresso, vêm expectantes e algo que muda na vida deles. Inclusive, ao publicitar, a primeira coisa que pergunta é: isso vai mudar o quê? É só mesmo um dia, 2 dias, 3 dias, esse dinheiro todo. Então, qual é o incentivo que o doutor vem dar aos estudantes, aos profissionais, para poderem participar deste mesmo congresso? Porque muitos podem negligenciar pelo fato de ser só palestras e palestras. Que contributo eu, como fisioterapeuta, profissional, estudante, terei ao participar? O congresso muda a forma como nós olhamos as profissões. Os congressos mudam a forma como nós olhamos o conhecimento. Certo. O congresso muda a forma como nós olhamos o mundo que noutrora era só para nós e nos abrimos para os outros também. Então, o congresso é aquele momento onde nós, mais do que usufruir das palestras, nós olhamos para as perspectivas da profissão daqui para frente. Certo. Sem resoluções, é um momento para discutirmos, é um momento para propormos, é um momento para redefinirmos aquilo que precisamos melhorar. Então, é um ambiente de muita responsabilidade, tanto para aqueles que o organizam, certo, tanto para aqueles que participam dele. Eu espero, por exemplo, contribuir com alguma coisa que mude o paradigma atual da fisioterapia. E cada um de nós, cada um dos participantes do congresso, precisa sair de casa com essa responsabilidade. Certo. E só para o doutor realçar, qual é o tema que vai abordar no CIFA, bom, sendo um dos palestrantes? Para matar já a curiosidade. Nós falaremos sobre agentes eletrofísicos em fisioterapia, mitos e verdades. Pode dar um pequeno avanço, tá. Que é... Por exemplo, eu já comecei aqui a dizer para vocês como nós olhamos para o ultrassom. Certo. Tá. Ultrassom terapêutico, pulsado e contínuo. É realmente verdade que eu tenho que utilizar o contínuo em patologias na fase aguda, na fase crônica, e o pulsado em patologia na fase desculpa. Usar ultrassom contínuo em patologia na fase crônica e ultrassom pulsado em patologia na fase aguda. Será que isso é de facto verdade? É assim que funciona? Eu posso usar a dosagem, por exemplo, do laser
para pele branca e para pele negra, ou diríamos de caucasianos e de melanodérmicos, da mesma forma, a dosagem é a mesma? Sim ou não? No Congresso, nós teremos essa resposta. O TENS fortalece, além de analgesia, também fortalece músculo? Sim ou não? Eu posso utilizar, por exemplo, TENS em criança? Sim ou não? Certo. Então, essa é a resposta histórica. Nós discutiremos no Congresso. Não, muito bom, doutor. Doutor, vamos finalizar com a última questão. Gostaríamos de saber, doutor, qual é a mensagem que o doutor deixaria para todos os estudantes de fisioterapia e para aqueles que já terminaram, por exemplo, a licenciatura, que encorajamento o doutor dá aos mesmos? Porque nós sabemos que até para estudar é difícil, né? Aqui em Angola, tantos que terminaram, por exemplo, o ensino médio, querem passar para a fisioterapia, ensino médio de fisioterapia, quando digo ensino médio, me refiro ao ensino médio em fisioterapia, porque já existe ensino médio em fisioterapia, e querem passar para a fase superior e aquelas dificuldades que existem ao frequentar a universidade ou para entrar também. E ao terminar também é aquela dificuldade que nós vimos em questão, tipo, eu quero me especializar, não tenho como. Então, que encorajamento o doutor dá a esses estudantes que querem dar continuidade à profissão? Bom, o primeiro elemento que eu gostava de destacar é que os estudantes precisam primeiro pensar o país. E pensar o país está em pensar nos principais desafios que nós temos. Embora estejamos já a terminar, nós vemos hoje muitas pessoas morrendo em cesarianas, muita cesárea, por exemplo. Qual é a contribuição da fisioterapia para isso, por exemplo? Então, nós precisamos começar a pensar nesses problemas. Precisamos começar a pensar, por exemplo, na questão da sinistralidade rodoviária. O que fazermos para resolver isso? Então, primeiro pensarmos no país, nas principais questões que assolam a nossa população e, por outro lado, olharmos para o ensino universitário também no sentido de nos dar competência para o próprio autoemprego. Algumas pessoas só não avançam porque estão à espera de uma colocação. Então, o fisioterapeuta, que é a área que eu mais me identifico e conheço, ele tem capacidade para poder fazer, por exemplo, terapia ao domicílio. É autônomo. Isso. Então, o autoemprego, ele precisa, para os estudantes que fazem curso universitário, precisa ser um elemento importante a ser levado em consideração. E para aqueles que já terminaram o ensino superior e que tenham desejo de continuar, o meu encorajamento é mesmo continuarem. Olhem para bolsas de estudos disponíveis. Né? Sabemos que nem todos têm possibilidades para fazer formação a custo próprio. Então, tentem, concorram em bolsas de estudos disponíveis nas embaixadas ou em programas de pós-graduação a mundo afora. E para os estudantes que terminaram o ensino médio, o incentivo é que entrem para as universidades, no sentido de se juntarem aos profissionais que já existem e atendermos a demanda populacional que não é pequena. E, acima de tudo, a prática baseada em evidências, que é uma marca que nós trazemos para a fisioterapia em Angola. Tá bom, muito obrigada, doutor, muito Eu que obrigada. agradeço. E queremos agradecer pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite e por ter passado a nós essa experiência vasta que tem na área da educação. E desejamos que continue a investir nesta mesma área para que muitos jovens possam estar inspirados em si para que possam crescer mais ainda profissionalmente, principalmente na área da fisioterapia, que é uma área muito negligenciada na saúde. Então, nós terminamos por aqui a nossa entrevista. Você que nos acompanhou, não se esqueça de se inscrever na Universo 7, dar o seu like e partilhar essa entrevista.
Doutor, gostaria que pudesse partilhar a sua rede social para quem estiver interessado em poder seguir o doutor, seguir. Facebook, Damião Alfredo. Aham. Instagram, Damião ponto Alfredo FT. FT de fisioterapeuta. Fisioterapia. Por enquanto são essas duas redes sociais que eu uso com mais frequência. Tá bom, muito obrigada, Obrigado, doutor, senhora. e até a próxima. Obrigado, senhora.